Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática. Você, nosso aluno Focus, se preparando para o seu concurso público, comigo, professor Érico Araújo, professor de informática aqui do Focus, para deixar você pronto para a sua prova, ok? Nesta aula, a gente vai falar sobre segurança da informação, tá? É um tópico muito comum aí nos nossos editais, né? A grande maioria das bancas traz esse tópico, até porque, né, você estando lá num órgão público, a segurança das informações desse órgão é algo vital, né? Nós vemos muito aí na mídia, né? Empresas, órgãos públicos sendo invadidos aí por hackers, por crackers, né? Ministros tendo telefones invadidos, pessoas ligadas à segurança pública, né? Tendo seus computadores invadidos. Então, esse tópico, segurança da informação, é fundamental, né? Não só para a prova, mas para o dia a dia depois você estando lá trabalhando no órgão ao qual você passou no concurso, tá bom? E as bancas têm uma tendência, né, de ser meio que um padrão, né, de cobrar esse tópico em prova. Só para a gente se situar, né, sempre que aparecer na sua prova segurança da informação, o tópico é muito abrangente, né? Então você vai estudar o quê? Os principais vírus. Algumas provas até trazem, né, detalhadamente, mas a grande maioria traz ele muito genérico. Então você tem que estudar os principais vírus, como se proteger, né? Porque nós temos softwares que fazem essa proteção, né? Por exemplo, antivírus, firewall. O firewall pode ser software, pode ser hardware, mas a grande maioria dos órgãos usam o firewall software porque ele cumpre muito bem a sua função, né? Nós temos antivírus grátis, antivírus pagos, todos, né, cumprindo o que promete, mas não é só isso. Existe também a situação de o controle do usuário, né, e controle de senhas, por exemplo, né? Onde o usuário navega, né? Quais sites ele navega quando está dentro do órgão? O controle de senhas, senhas fracas, senhas fortes, tudo isso é importante para a segurança da informação. Outra coisa em relação ao usuário, né? O usuário trabalha num órgão, né? E sempre, não importa qual órgão, se seja na área administrativa, tributária ou de segurança pública, né, policial, o seu computador, o seu usuário, não pode ficar ali aberto, exposto a outras pessoas. Então, toda vez que o usuário está utilizando, né, com seu login e senha a sua área de usuário, ele levantou para tomar um cafezinho, ele tem que bloquear o computador. Isso é uma política de usuários para ser garantido a segurança da informação, tá bom? Mas antes da gente começar, lembre-se de acompanhar o Focus aí nas nossas redes, né, no nosso canal do YouTube, com muitas aulas lá, inclusive de informática, né, para que você possa baixar o material e acompanhar lá todas as aulas, tá bom? Também siga o Focus aí no nosso Instagram e no nosso Facebook, para que você tenha todas as informações que você precisa sobre o concurso, né, que você tanto aguarda, ou se o edital já foi publicado, todas as informações estarão lá, tá bom? E também ouça aí os nossos podcasts, para que você sempre, né, tenha uma maneira de estudar, tá bom? Vamos lá! Segurança da informação, quando a gente fala em segurança, nós precisamos primeiro entender os princípios da segurança da informação. Isso também é muito comum de cair em provas, né, quando o tópico está lá no seu edital. Porque os princípios da segurança da informação é como ela vai agir como um todo, né? Então, nós temos a proteção, a vulnerabilidade, né? Proteção, o que é proteção? Eu estou usando antivírus, eu estou usando firewall, o meu usuário ele é consciente de onde ele vai navegar, de quais atitudes ele tem que ter para que o seu computador não seja utilizado por pessoas alheias lá àquele assunto que ele está digitando, por exemplo, ou está verificando, e ele toma muito cuidado com as suas senhas, trocando elas periodicamente, usando senhas fortes. E o que é vulnerabilidade? É você ter os recursos de proteção e não utilizar. Como, por exemplo, eu tenho um excelente antivírus, comprei, paguei muito caro lá e ele é muito bom, mas eu não atualizo, eu deixo as opções de atualização não automáticas. Eu tenho lá um sistema operacional e eu não atualizo o meu sistema operacional, eu não faço, né, o update, no caso do Windows, o Windows Update, por exemplo, tá? Então, vulnerabilidade é isso, né? Você ter a proteção e não utilizar, tá bom? E aí a gente vem com os princípios dessa proteção, né?
O primeiro princípio que a gente vai falar é o princípio da disponibilidade, né? Lembrando sempre que para você lembrar lá para sua prova, para você lembrar desses princípios, você usa aqui a palavrinha dica, né? Só fugindo a esse detalhe aí, o não repúdio. Mas dica, ó, disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. Então, disponibilidade, o que quer dizer disponibilidade? Que a informação, ela tem que estar disponível para o seu usuário a qualquer momento, sempre que ele precisar ou solicitar ao usuário ou a quem o usuário autorizar, né? Então, a informação ela tem que estar disponível. Nós não podemos dizer que determinada informação não está disponível, né? Eu gosto muito de citar um exemplo de extrato bancário, por exemplo, né? Você chega lá no seu banco, né? Trazendo para o dia a dia nosso, para você entender, né? Você chega lá no banco ao qual você tem conta e quer ver o seu extrato bancário e a pessoa que você pediu lá, né? Trabalha lá no banco, diz que não será possível porque houve uma chuva de raios e um raio queimou o servidor do banco. Não, isso não é possível, né? Porque aquele extrato da sua conta, as informações da sua conta, ela não pode estar só naquele servidor que queimou. Ela tem que ter backup. E aí uma coisa importante para a sua prova para que os dados possam estar sempre disponíveis, nós utilizamos backups. Então, aquele servidor queimou, não tem problema, foi feito um backup em outro servidor, que foi feito em outro, que foi feito em outro. Houve uma replicação desses dados para garantir que essa informação esteja sempre disponível, tá bom? Muito bem. Aí nós temos o princípio da integridade, né? A integridade ela diz o seguinte: a informação ela não pode sofrer alteração, não pode sofrer alterações sem autorização, né? Então, a integridade diz o seguinte, como o próprio nome já diz, o documento, a informação tem que estar íntegro, né? Não sofrer alterações, né? Uma das maneiras de garantir, por exemplo, a integridade de uma informação é a assinatura digital, certo? Então, olha só, se você compõe um documento, né? Um documento que ele vai ser, foi feito eletronicamente, vai ser enviado de um computador para outro, por e-mail, por exemplo, se você inserir uma assinatura digital, é uma das maneiras de você dizer, ó, esse documento é íntegro, o original e o que você está recebendo são exatamente iguais, não houve alterações, tá bom? Então, integridade é isso. Aí nós temos o princípio da confidencialidade, né? A confidencialidade quer dizer o quê? Que a informação, ela só será acessível ao dono da informação. Ou a quem o dono autorizar, tá? Então, confidencialidade quer dizer, eu não quero que qualquer um veja, né? Essa informação desse órgão, um órgão de segurança, é um inquérito policial, por exemplo, que ninguém pode ver, que está com sigilo, então ele é confidencial, pode ser secreto, né? Pode ser restrito. Então, como é que a gente vai garantir uma confidencialidade de um documento? Através da criptografia, por exemplo, colocando senha, né? Ou criptografando o documento. Tá bom? Que a pessoa que é dona dessa informação, ela passa essa chave para descriptografar somente para quem ela autorizar, tá bom? Muito bem, aí nós temos o princípio da autenticidade, né? A autenticidade, muito tranquilo, ele prevê que você pode dizer, né, que o documento é autêntico, provar, melhor dizendo, que o documento é autêntico. Então, é possível isso, claro, com o princípio da autenticidade. Uma das maneiras de se provar que um documento é autêntico, também a assinatura digital a gente pode enquadrar aqui, tá? Assinatura digital, ok? Então, uma vez que um documento esteja assinado digitalmente, há lá então a chave assimétrica, que nós temos uma chave privada de quem emitiu o documento e chave pública para quem vai receber esse documento, e a comparação das chaves com as chaves pública e privada, né, já que a privada é de quem redigiu, de quem inseriu a assinatura digital, então é possível dizer esse documento é autêntico. Tá? Agora, um grande erro, pessoal, em provas é dizer que a assinatura digital ela também contempla o princípio da confidencialidade, tá? Então cuidado.
É uma coisa que muitos examinadores gostam de colocar porque o pessoal fica na dúvida, diz, um documento assinado digitalmente ele é confidencial. Não, ele não é, ele pode ser público, tá? Então a assinatura digital, ela não garante a confidencialidade, ela garante a integridade, ela garante a autenticidade e garante o não repúdio que a gente vai ver aqui na sequência, tá? Mas não é porque eu assinei um documento digitalmente que ele seja confidencial, tá bom? Muito bem, e o não repúdio quer dizer o quê? Né? Nenhuma informação pode ser negada, né? Redigida anteriormente negada. Nenhuma informação anteriormente emitida pode ser negada, tá? Então, por exemplo, né, um exemplo bem clássico, né? Eu mandei um e-mail para vocês, tá? Eu não posso negar que eu mandei esse e-mail, porque existem várias formas de se provar que esse e-mail fui eu que mandei. Por exemplo, eu mandei um documento assinado digitalmente para vocês. Não tem como eu dizer assim, não fui eu que mandei esse documento, não tem como eu negar isso. Porque se eu inserir uma assinatura digital, então eu tive que ir lá, comprar essa assinatura com meu CPF, nome, endereço, aquela coisa toda, e aí inserir no documento, né? Certificação digital, né? Uma nota fiscal eletrônica emitida por uma empresa que tem certificação, né, que foi inserido no certificado digital, não tem como aquela empresa dizer assim, não fui eu que emiti essa nota. Então não repúdio é isso, não há possibilidade de negar uma informação anteriormente emitida, tá bom? E a assinatura digital, né, a gente pode também colocar aqui como nessa opção de não repúdio, tá? Aliás, né, deixa eu colocar aqui para vocês, isso aqui é um clássico aqui, né, da segurança da informação, o INA, né? Vamos colocar aqui, ó, INA. A galera sabe isso aqui, mas sempre é bom a gente relembrar, né? A assinatura, né? O que quer dizer esse INA aí da assinatura digital? Integridade, não repúdio e autenticidade. Qualquer outro princípio da segurança da informação que se fale em relação à assinatura digital que não seja esses três, é errado, tá bom? Erradíssimo. Tranquilo, pessoal? Então falamos os princípios, agora a gente vai falar sobre os principais, alguns malwares, né? Porque são há uma grande variedade de códigos maliciosos aí no mercado. Todos os dias se criam novos códigos maliciosos, mas as bancas têm um padrão de cobrança e a gente vai ver alguns aqui, tá? Não vamos ver todos, até porque o tempo não nos possibilita isso, mas a gente vai ver alguns malwares. Quando a gente fala em malwares, a gente tem que pegar nós devemos pegar essas três primeiras palavrinhas aqui, ó, essas três primeiras letrinhas, melhor dizendo, para que você defina o que são malwares. São arquivos do mal, né? Coisa ruim, tá? Então, malware é a categoria dos softwares maliciosos. Quando eu falo malware, eu não estou dizendo um único. Eu estou dizendo que o vírus é um malware, que o worm é um malware, que o trojan é um malware, tá? É a categoria, tá? Então, malware é a categoria dos códigos maliciosos, dos códigos que vão normalmente produzir algum mal aí para o seu computador, para a sua informação e assim por diante, tá bom? E vamos começar falando aqui do vírus, né? Está muito comum de cair aí nas nossas provas e sempre que a gente falar em vírus, nós temos que lembrar de duas palavrinhas-chave, que é hospedeiro, certo? Hospedeiro e a executável. Ok? Por que hospedeiro? Porque obrigatoriamente, né, o vírus ele precisa de um hospedeiro. Quem vai ser o hospedeiro aqui do vírus, né, quando se tratando de tecnologia? Os arquivos, né? Então o vírus de computador, os vírus tecnológicos, né, de informática, eles têm a mesma característica do vírus biológico, né? O vírus da gripe precisa de um hospedeiro. Quem é o hospedeiro? Nós, né? E aí transmitimos para outras pessoas. O vírus, né, de computador é a mesma coisa. Ele precisa ser inserido num arquivo, ele precisa ser um hospedeiro, para diferenciar, né? Porque, por exemplo, o vírus é diferente do worm, que é diferente de outro código malicioso, tá? Então, cuidado. Quando na sua prova ele estiver lá falando sobre vírus, né, de computador, então você tem que já associar que ele precisa de um hospedeiro e um arquivo. Que arquivo é esse? Pode ser um arquivo do Word, pode ser, né,
um programa que contém um vírus, pode ser um arquivo, uma imagem, pode ser um vídeo, tudo isso pode nos trazer vírus, tá? Porque são arquivos. Cada um tem uma especificidade, tá bom? E executável, né? Essas duas palavrinhas são importantes, tá? Executável por quê? Porque os vírus, eles, na grande maioria, vão ter essa extensão .exe, tá? Que é de executável, tá bom? Então, o que acontece? Um vírus, para ele contaminar o seu computador, ele precisa que você execute ele. Como é que você vai executar um vírus? Dando 2 cliques, por exemplo, no arquivo que você recebeu que tem vírus, né? Então, por exemplo, você recebeu um arquivo do Word que tem um vírus de macro. Então, você precisa executar essa macro para poder ser contaminado. Se você receber um arquivo que tenha vírus, né, contém um vírus nele, e você não abrir esse arquivo, porque executar um arquivo é abrir o arquivo, é dar um play, né, dar 2 cliques, tudo isso executa o arquivo, tá bom? Então, se você não executar esse arquivo, ele não vai contaminar o seu computador. Tranquilo? Muito bem. Próximo que a gente vai ver aqui é o nosso worm, né? Então, o worm, ele tem umas características diferentes do vírus. Primeiro, ele não precisa de hospedeiro. Então, o worm, ele próprio é o código malicioso e vem do jeito que é, né? Não precisa, o worm não precisa vir dentro de um arquivo do Word, dentro de outro arquivo qualquer. Não, ele vem por conta, né? Ele é o manda-chuva, tá? Outro detalhe, o worm, ele não precisa ser executado, né? Ele caiu lá na rede da sua empresa, do seu órgão, ele vai contaminando as máquinas. E o outro detalhe muito importante para a prova é que ele se autorreplica, né? Aí você vai dizer, tá, professor, mas o vírus não se replica? Claro que replica, mas o vírus tem uma característica diferente para ser replicado. Por exemplo, para que eu possa replicar várias pessoas, né, com um arquivo do Word, por exemplo, que tem um vírus de macro, eu preciso enviar esse arquivo para a pessoa através de uma pendrive, a pessoa copiar na rede, né, esse arquivo meu. Se a pessoa não fizer isso, né, eu não estarei contaminando ela. O vírus está no meu computador. O computador do meu colega que trabalha na sala ao lado não vai ser contaminado. Por quê? Para que eu contamine ele precisa vir aqui na minha máquina e copiar esse arquivo ou eu passar, por exemplo, uma pendrive para ele. Existem diversas formas de se fazer isso. Estou citando 2, tá? Agora o worm não. O worm ele se autorreplica. Uma vez recebendo um worm num computador, ele se autorreplica para todos os computadores da rede, tá? O worm é um tipo de código malicioso muito perigoso, muito destrutivo, né? É muito utilizado aí na guerra cibernética, tá bom? Então cuidado, né? Governos aí do mundo inteiro gastam muito dinheiro por ano combatendo worms, tá bom? Vamos lá. E claro, né? A maneira mais eficiente de se propagar um worm através, por exemplo, das redes sociais da internet, tá bom? Próximo que a gente vai ver é o nosso Trojan, né? Trojan Horse, cavalo de Troia, né? Então, o Trojan, pessoal, a gente sempre vem aqui com dicasinhas para sua prova, né? Ó, falei de vírus, dicasinha, hospedeiro e executável. O worm, dica, ele não precisa de hospedeiro, não precisa ser executado e se autorreplica, tá? O Trojan, ele nas nossas provas, ele sempre vai sempre aparecer no enunciado de alguma forma assim, ó. Que você baixou um arquivo inofensivo da internet e dentro dele veio um código malicioso. Que código é esse? Trojan. Sempre aparece dessa maneira. O Trojan pode, uma vez instalado no seu computador, roubar informações, abrir portas do seu computador, sem que o usuário perceba, tá? Então essa é uma outra característica. Por quê? Tanto no vírus quanto no worm, nós conseguiremos perceber que os nossos computadores estão infectados, porque o vírus ele vai mostrar para você que teu computador está infectado. Por exemplo, ontem meu computador estava bom, aí eu naveguei em sites meio duvidosos, baixei lá algum arquivo lá de algum site duvidoso, executei esse arquivo, meu antivírus está desatualizadíssimo, né? Ou nem tem um antivírus, sei lá, alguma coisa assim, contaminou a minha máquina, certo? E eu vou perceber por quê? A minha máquina vai começar a ficar lenta, arquivos serão corrompidos, a minha máquina pode começar a reiniciar sozinha sem que tenha problemas de hardware, né? Por exemplo, um problema de hardware que faz com que a máquina reinicialize sozinha.
se o seu processador superaquecer, né? Então o seu cooler, né, aquele ventiladorzinho lá do processador, né? Existem outras maneiras de manter o processador refrigerado, mas esse é o mais comum, né? Ter aquele ventiladorzinho lá que se chama cooler, né? Então ele está parado por algum problema ou não está rodando o suficiente para refrigerar. Para que o seu processador não queime, né, o que o computador faz? Ele desliga a máquina. Só nesse ato de desligar e reiniciar a máquina, o processador já dá uma refrigerada e já volta a funcionar de novo. No caso do vírus, ele começa a fazer isso sem esse aquecimento, tá? E cada vez que ele reinicia, ele pode estar causando um dano diferente, tá bom? O worm, então, nem se fala, né? Uma rede contaminada vai destruindo tudo que vem pela frente, dependendo de como foi programado esse worm, né? Porque quando a gente fala, pessoal, em vírus, em malwares, é um programa de computador, né? Então, quando eu falo do vírus, é um programa de computador, onde eu tenho códigos nesse programa que vão efetuando diversos tipos de ataques, tá bom? E no caso do Trojan, não, né? Uma vez que eu baixei o arquivo, que teve lá um código malicioso escondido dentro dele, que se instalou na minha máquina para abrir portas, para roubar informação, eu não percebo isso. Minha máquina está normalzinha, mas o Trojan, né, o código lá, está fazendo toda a sua ação sem que o usuário perceba. Essa é a função dele, né? Não ser percebido. Tá bom? Muito bem. O próximo que a gente vai ver é o vírus de macro, né? Que eu citei agora há pouco no início da aula, certo? O vírus de macro, ele é um vírus que ele é inserido dentro de uma macro, né? A macro é uma rotina automatizada que a gente pode inserir lá num documento do Word, numa apresentação lá do PowerPoint, numa planilha do Excel. Muito comum, né? Ter planilhas com macros. E as macros, elas são tão perigosas em relação a ter vírus que, por exemplo, quando você recebe uma planilha do Excel de alguma pessoa que tenha macros, inclusive você recebe esse aviso de que macros são perigosas, né? Que aquela pessoa que criou aquela macro pode ter inserido um vírus lá, tá? Claro, né? A grande maioria das vezes você vai habilitar as macros porque você sabe, a pessoa que mandou é confiável, realmente eu preciso fazer isso. Mas eles, inclusive, deixam esse alerta para você. Cuidado em prova, né? Para que se nós possamos ser contaminados por um vírus de macro, a macro precisa ser executada para que o vírus seja executado junto. Outra coisa que muita gente se engana, né? O vírus de macro, apesar de ser mais comum no pacote Microsoft Office, ele também existe lá no nosso LibreOffice, por exemplo, porque eu posso inserir macros no LibreOffice, tá? O que acontece? Qual é a diferença de se falar tanto no pacote Microsoft Office, né, no dia a dia ou nas provas? Porque ele é a suíte de escritório mais utilizada, né? Então ele é mais suscetível a vírus, né? Então, por exemplo, eu quero criar um vírus de macro. Eu vou criar e inserir esse vírus no Word ou no Writer? É claro que é no Word, porque existe muito mais gente usando o Word, né? Então eu vou ter a possibilidade de contaminar muito mais pessoas, tá bom? Então o vírus de macro é isso. O próximo que a gente vai falar é o phishing, né? O phishing, ele tem características muito específicas, né? Esse desenho aqui é muito legal, né? Porque o phishing, ele tem essa ideia, né? E se eu traduzir a palavra, de pescar, né? Então o que acontece aqui, pessoal? Também é um tipo de ação maliciosa que acontece muito nos dias atuais, até porque hoje, digamos, eu não digo 99, mas acho que 90% da população em geral, né, tem um smartphone lá com acesso à internet. Se não for assim, é num computador. Se a pessoa não tem internet, não tem computador, na escola que ele estuda, na faculdade que ele estuda, ele tem acesso à tecnologia, né? Então, vai ser muito raro hoje, né? Claro que existe, mas muito menos, né, pessoas que não tenham acesso a essa informação, a essa tecnologia. E o phishing, ele também vem para que se possa produzir ataques para essas pessoas, né? Principalmente as pessoas mais leigas, menos informadas, né, que têm acesso a essa informação. Então, o phishing, a primeira característica dele é que ele não é identificado pelo antivírus. Por quê? O phishing, ele pode atuar de duas maneiras principais aí, né? Ele pode ser um e-mail fraudulento ou um site fraudulento, né? No caso do e-mail fraudulento, por que o antivírus não detecta? Porque o e-mail é verdadeiro. E aquilo que aquele se propõe
não é causar danos à sua máquina, roubar informações como um spyware, por exemplo. Não. O phishing lá como e-mail, ele tenta fazer com que o próprio usuário forneça as informações que ele quer, sem coagi-lo a isso, né? Um grande exemplo disso, de phishing, é você receber do seu banco um e-mail pedindo para você atualizar, por exemplo, a sua senha, a senha do cartão, seus dados pessoais. Os bancos não fazem isso, né? Não pedem informações por e-mail. Mas se a pessoa é ingênua, não tem conhecimento disso, ela acaba fornecendo e aí cai no golpe do phishing, tá bom? No caso do site fraudulento também, né? Cria-se um site exatamente igual a um site original, né? Faz uma clonagem nesse site e a pessoa, né, recebe lá uma propaganda de um produto que está sendo vendido nesse site muito abaixo do preço, uma super promoção. E na verdade você é direcionado para um site fraudulento, tá? Aí você vai perguntar para mim, tá, professor, mas como eu me protejo de phishing, né, se o antivírus não pega phishing? Existem várias maneiras, né? Primeiro, tendo acesso à informação, né? Mas tem pessoas que não têm acesso a uma aula como essa aqui, né? Não é concurseiro, são pessoas de mais idade, né? Que não têm acesso a essa aula para saber que existe esse tipo de golpe. Então o que acontece? Os servidores de e-mail já criaram filtros anti-phishing, né? Então, por exemplo, lá no Gmail, quando você recebe um e-mail que o servidor de e-mail identifica que aquilo pode ser um phishing, ele avisa o usuário, certo? E às vezes, né, se você receber um e-mail que você fala, opa, isso aqui é fraudulento, você pode denunciar esse e-mail, né, para o seu servidor de e-mail e ele coloca lá no hall, na lista, né, de e-mails que podem ser phishing. E aí você deleta, ok? E no caso de sites, por exemplo, aí os navegadores criaram ferramentas anti-phishing, né? Então o Google Chrome tem lá uma ferramenta anti-phishing, o Firefox tem, né? O Internet Explorer e o Edge tem lá o filtro Smart Screen, que são ferramentas anti-phishing, tá? Então quando você tiver num site que lá naquele navegador ele já está identificado como sendo um phishing, ele vai bloquear. Se você estiver fazendo download de um site que é um possível phishing, ele vai bloquear, tá? Então é assim que se protege. Primeiro, tendo a informação, sabendo que isso acontece. E segundo, essas ferramentas que atuam, né? Claro que os principais navegadores aí, todos os navegadores na verdade, né? As empresas que desenvolvem eles, querem dar a máxima segurança para o usuário optar por usar aquele navegador, né? Então, claro que se cria ferramentas de proteção também, tá? E por fim, a gente vai falar do spam, né? O spam, apesar de aparecer aqui na nossa aula, na sua concepção original, né, no seu padrão, o spam não é um código malicioso. E aí, em prova, isso é muito complicado, porque você tem que ficar atento ao enunciado da questão, porque pode ter uma pegadinha lá com essa palavra spam, né? Então, como aqui na imagem, ó, spam quer dizer o quê? Mensagens enviadas em massa, mas sem o consentimento do destinatário, né? Você recebe todo dia aí na sua caixa de e-mail, né, do seu servidor de e-mail, um monte de propagandas. Propagandas, inclusive, em inglês, né? Coisas absurdas lá vendendo lá, e o seu servidor de e-mail identifica que aquilo é um spam e manda para a caixa de spam. Tá, professor, mas por que então se o servidor identificou como um spam, por que ele não apaga já então? Porque o que acontece, pessoal, é que alguns e-mails podem ser identificados como spams e na verdade não são, né? Então, por exemplo, você pode receber um e-mail de uma empresa aí, de uma loja de eletrodoméstico fazendo propaganda. Então, manda para 1 milhão de pessoas. Quando cair na sua caixa de e-mails, o servidor vai identificar, isso aqui é uma propaganda, vai para o spam. Mas por que ele não apaga? Porque às vezes você quer ver aquela propaganda, te interessou, né? E inclusive acontece em alguns momentos, né? E isso algumas empresas até avisam você, né? Que você, sei lá, faz um cadastro, faz uma compra e a empresa fala que vai te retornar por e-mail, mas que você fique atento à sua caixa de spam também, né? Porque às vezes o servidor de e-mail identifica como spam e não é. Então você está demorando para receber aquele e-mail e de repente você recebeu o e-mail na data correta, mas ele foi para a caixa de spam. Por isso que o servidor não deleta esses e-mails, tá? Porque você pode sim querer ver aquele e-mail, tá bom? Então o spam na sua concepção original não é um código malicioso. Agora, qual é o cuidado para a prova, né? O spam é uma das melhores ferramentas para se disseminar códigos maliciosos.
Entendeu? Olha só, eu crio, digamos, eu, professor, crio uma apostila de informática, mas eu quero contaminar vocês, né? Fiquei malucão aí, vou querer contaminar vocês aí com algum vírus. Então eu crio uma apostila vendendo a 50 centavos a minha apostila e mando para 1 milhão de pessoas, só que dentro da apostila eu coloco lá um código malicioso. Olha só, mandei para 1 milhão de pessoas, né? Existe inclusive a pessoa que cria spam, né? São os spammers. Então, desse 1 milhão de pessoas, digamos lá que 10 mil abram esse meu e-mail. Então eu tenho a possibilidade de contaminar 10 mil pessoas, tá bom? Então o spam em prova, não é um código malicioso, mas é uma das muitas ferramentas e uma das mais bacanas, porque envolve um grande número de pessoas, para se disseminar códigos maliciosos. Tá bom, pessoal? Então, com esse spam, né, com essa dica do spam, a gente encerra mais uma aula aí. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo, né? Revisem a aula quantas vezes forem necessárias, né, para que você entenda bem esse conteúdo. Mas o principal assista a aula, né, tenha um material de apoio, faça suas anotações, mas faça muitas questões sobre esse tópico segurança da informação, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.